Cientistas torcem para que a vacinação ganhe a corrida contra a variante Delta e contra variantes outras que possam surgir. E agora eles querem descobrir por quanto tempo nós ficaremos protegidos. No Brasil, já estão sendo realizados testes com doses de reforço. Chegou a minha vez. Eu vou tomar hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Foi tanta expectativa, eu tô bem ansioso, porque eu sei que os imunizantes funcionam e vão me proteger, independente do fabricante. Mas enquanto a vacinação avança, surge também uma dúvida. Por quanto tempo vamos ficar imunizados? Vamos investigar o que diz a ciência até agora sobre a dose de reforço da vacina. No futuro, vamos ou não vamos precisar dela? Para chegar nessa resposta, a gente precisa primeiro entender o que a vacina faz no corpo. Na pele, existem células do sistema imune chamadas macrófagos e células dendríticas. Elas são as primeiras ativadas com a entrada da vacina, partículas estranhas que simulam o vírus da Covid-19. Essa ativação é importante para recrutar outras células do sistema imune do sangue para o tecido do braço, onde a vacina foi aplicada. Nos primeiros 3 dias ocorre uma pequena inflamação no local da injeção. Essa inflamação já faz parte da resposta imunológica. Você pode nem percebê-la, mas é por causa dela que a região do braço pode ficar mais quentinha, avermelhada, meio inchada, às vezes até com um pouco de dor. No 4º dia, eu fui conversar com um dos maiores imunologistas do país. O que essa vacina está fazendo no meu corpo? Ela tá, nesse momento, é incrível, assim. Aí eu já começo a imaginar o seu sistema imunológico. Os primeiros dias, o nosso sistema imune inato começou a captar ela, processar e apresentar o nosso sistema imunológico adaptativo. O inato é o sistema imunológico com o qual a gente nasce. O adaptativo é o sistema que a gente vai adquirindo ao longo da vida para enfrentar diferentes ameaças. Com a vacina, é ele que vai nos dar proteção contra o vírus da Covid, dividida em 2 respostas. Uma delas é por anticorpos e funciona assim. Por causa da infecção, os macrófagos e as células dendríticas vão do braço para a axila, onde ativam os linfócitos T, que por sua vez estimulam os linfócitos B e os ensinam a fabricar os anticorpos específicos contra o vírus da Covid. Caso o organismo tenha contato com o vírus, esses anticorpos vão ajudar o sistema imune a atuar. Os anticorpos neutralizantes impedem que o vírus entre na célula. Mas se o corpo for infectado com uma carga viral muito alta, os anticorpos podem não conseguir fazer esse bloqueio. Aí entra em ação o segundo tipo de resposta imunológica da vacina, que é o menos conhecido, a resposta imunicelular. Nela, outros linfócitos T vão reconhecer as células infectadas e matá-las para impedir que o vírus se multiplique no corpo e cause a doença. Todas as vacinas contra a Covid-19 vão ensinar as nossas células a agirem dessa forma no futuro, por meio do que chamamos de memória imunológica. Aí vem a segunda dose. E o que vai acontecer comigo quando eu for tomar essa segunda dose? A resposta é muito maior. Algumas semanas depois de eu tomar a segunda dose, todo esse processo vai ocorrer mais rapidamente e eu vou estar protegido contra a Covid. Mas até quando? O atual desafio de cientistas e governos do mundo todo é saber quanto tempo as pessoas ficarão imunizadas e se será necessário dar doses de reforço ou revacinação periódica. Essa é uma pergunta que nós ainda não temos a resposta para ela. Vai depender basicamente de 2 coisas, de quanto tempo que a imunidade vai durar, essa proteção conferida pela vacina, e também se há ou não alguma variante que escape à proteção da vacina. O que a ciência sabe até agora é que alguns meses depois da segunda dose de qualquer vacina, a quantidade de anticorpos cai. Mas isso não significa que ficaremos vulneráveis. Quando vocês ouvirem falar que anticorpos diminuiu, não se assuste, porque os anticorpos eles vão diminuir. É natural que diminuam, mas isso não quer dizer que não tenha proteção. Os anticorpos são aquela primeira linha de defesa ali do organismo, mas por trás dos anticorpos tem outras linhas de defesa. Lembra que falamos da segunda resposta imunológica, a celular? Se o organismo tiver contato com o vírus, as células de memória são capazes de gerar novos anticorpos.
A duração, a nossa imunidade para certa doença vai depender dessa duração das células de memória. Apesar da importância da imunidade celular, são justamente as pesquisas com anticorpos que estão levantando um debate no mundo todo sobre a aplicação de doses de reforço. Israel, Alemanha, França, Chile e Uruguai, países que estão usando diferentes imunizantes, já revelaram planos de oferecer uma dose extra para grupos de risco. As pesquisas sobre o tema também chegaram ao Brasil. Uma terceira dose da Pfizer está sendo testada com 1.164 voluntários. Metade tomou a vacina, metade tomou o placebo. Na sexta-feira passada, houve a última aplicação nesse centro em São Paulo. Esse estudo ele vai ter 1 ano, vai durar 1 ano, vai mostrar se a eficácia da vacina tomada na dose de reforço é maior significantemente do que aquelas pessoas que só tomaram 2 doses. Uma terceira dose da Oxford AstraZeneca também começou a ser aplicada em pesquisa no Brasil nas últimas semanas. O Ministério da Saúde anunciou um estudo sobre doses de reforço para quem tomou Coronavac, com 1.200 voluntários. São pessoas a partir de 18 anos que já estejam vacinadas com 2 doses da Coronavac. Entre 5 e 7 meses receberão uma terceira dose com uma dessas vacinas do PNI. A Janssen, a Pfizer, a Astra e a Coronavac. O Instituto Butantan, fabricante da Coronavac, pretende iniciar uma pesquisa sobre o tema. Deve iniciar ainda nesse mês esse estudo, exatamente para definir qual será a contribuição de uma dose adicional, independente de quais tenham sido as 2 primeiras doses. Uma revacinação pode ser feita com uma vacina completamente diferente. A dose de reforço, ela deve ser discutida só dentro do plano científico. O que acontece? Para isso, nós estamos fazendo um estudo. Pode ser que a gente prove que não há necessidade. Essa semana, a Organização Mundial da Saúde pediu a países ricos que adiem planos de aplicar a terceira dose em massa, enquanto dezenas de nações mal começaram a vacinar os principais grupos de risco. Não podemos aceitar países que já usaram a maior parte do abastecimento global de vacinas usando ainda mais, enquanto as pessoas mais vulneráveis seguem desprotegidas. Precisamos de uma inversão urgente, com a maior parte das vacinas indo para países de baixa renda. Na África, a OMS diz que o número de mortes por Covid subiu 80% no último mês. Não adianta os países ricos sozinhos vacinarem várias vezes a população, porque eles ainda estão em risco de chegar alguma nova variante. Se você tem um ambiente em que você tem uma alta taxa de transmissão entre vacinados e não vacinados, você tem um cenário ótimo para a seleção de vírus que realmente escapem da vacina, que é o que a gente não quer de jeito nenhum. Todo esforço agora tem que ser vacinar com as 2 doses a maior parte possível da população do país. Numa pandemia, isso é claro. Ou todos os países agem de forma conectada, ou aqueles que mais suscetíveis vão sofrer por mais tempo. E, consequentemente, nenhum país, mesmo tendo controlado a pandemia, vai estar tranquilo. Por mais que a gente queira saber logo, algumas respostas exigem mais tempo da ciência. Por enquanto, não é demais repetir. É o avanço da primeira rodada de vacinação no Brasil e em todos os países que vai controlar a transmissão e impedir o surgimento de variantes mais perigosas.